Nós estamos no mês do bom pastor, da boa ovelha, e aqui o texto começa dizendo que Jesus é o bom pastor. E eu quero discorrer um pouco sobre esse texto, primeiro porque o texto começa dizendo: na verdade vos digo. Diga comigo, na verdade. O que Jesus quer fazer? O que Jesus começa esse texto e falando na verdade, é porque ele está querendo destacar algo que é muito importante, que é muito sério. Ele está falando com esse termo, na verdade, o que eu vou falar é muito importante. Prestem atenção. Diga para a pessoa que está do seu lado, é muito importante, preste atenção. Diga para mais uma pessoa, é muito importante, preste atenção. Na verdade, vos digo. E eu estou falando para você prestar atenção, porque Jesus, ele está em uma conversa, depois de ter curado um cego, e começa uma discussão com os religiosos, e ele começa essa parte do texto que nós lemos dizendo, na verdade, ele chama atenção, ele vai falar algo importante, ele está dizendo, preste atenção, e ele conta uma parábola, diga, uma parábola. Ele fala sobre algo natural, para explicar o espiritual. Ele fala de uma forma de viver no natural, para explicar uma forma de se viver no espiritual. E ele conta a parábola, e aqueles religiosos, aqueles cristãos, não entendem o que Jesus explica. Por isso, eu volto a dizer as palavras de Jesus, na verdade vos digo. É importante, preste atenção, não se distraia. Eu vou falar de coisas naturais, uma parábola, e eu quero explicar coisas espirituais. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Queria primeiro que você tivesse uma ideia do curral, do aprisco das ovelhas. As ovelhas, elas precisam estar o tempo todo sem nada em cima dela. Não pode ter um telhado em cima delas. Ela se sente sufocada. E se tiver um telhado sobre ela, geralmente ela fica no chão, com as patas abertas, assustada. Então a ovelha, ela nunca pode estar em um lugar fechado, em um lugar que tem um telhado muito próximo dela. Ela está de dia e de noite com os céus abertos. E este curral, este local onde as ovelhas ficam, geralmente ele é construído de pedra. É um grande cercado, construído geralmente de pedra ou de varas trançadas. E este lugar é um lugar seguro. As ovelhas estão dentro do curral, dentro do aprisco. E Jesus está dizendo que quem entra neste aprisco, quem entra neste curral, quem entra nesta igreja, sem passar pela porta, sem cumprir os princípios, é ladrão, é salteador. Este lugar onde as ovelhas ficavam, geralmente elas ficavam à noite. Um aprisco feito de pedras, de uma certa altura, ou de bambu trançado, uma cerca. E só tinha uma porta. E todos tinham que entrar por aquela porta. O pastor passava por aquela porta e conduzia as suas ovelhas para entrarem e depois para saírem e serem levadas ao pasto. E ele diz que o ladrão, o salteador, ele tenta pular essa cerca. Ele busca uma brecha, ele busca uma oportunidade. Ele não passa pela porta, e nós vamos ver por que ele não passa pela porta. Mas ele tenta pular esse muro, ele tenta pular esse cercado, e ele quer entrar. E quando ele entra, ele é um ladrão. Ele é um ladrão, diga, um ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho.
Então existe um curral, um aprisco, feito de pedra, feito de cercado, de varas trançadas, um lugar em que as ovelhas estão lá dentro e estão protegidas. Só tem uma entrada, só tem uma porta. E quem não entra por essa porta, não é o pastor e não é a ovelha. O ladrão, ele quer pular, ele quer invadir. Só que aqui quando Jesus diz, ele diz que ele é a porta. Os religiosos da época não entenderam, então tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Diga: Jesus, ele é a porta. Mas calma aí, ele é o pastor ou é a porta? Está meio confuso. Não é à toa que os religiosos da época não entenderam. O texto aqui na minha Bíblia está grifado como tema do capítulo: Jesus é o bom pastor. Mas aí, ele é o bom pastor ou ele é a porta? Jesus consegue ser duas coisas ao mesmo tempo? O que está acontecendo? Ele está falando sobre o mundo espiritual. Ele está falando sobre o líder e os seus liderados. Ele está falando sobre o pastor e os membros da igreja. Ele está falando sobre o pastor e o rebanho. Ele traz uma parábola. Existe um curral, existe um lugar de proteção. As ovelhas entram lá à noite para ficarem protegidas à noite. E Jesus aqui no texto, quando ele começa a explicar, ele diz: eu sou a porta. E várias passagens Jesus diz: eu sou a porta. Diga: Jesus é a porta. Você está entendendo e está conseguindo visualizar um grande cercado? E neste cercado, tendo pessoas, ladrões, querendo passar por cima do muro. E só tem uma porta. Diga: só existe uma porta. Jesus é único. Diga: ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Ele é a única porta que leva ao Pai. Então Jesus, ele começa a explicar. Ele diz: eu sou a porta. E Jesus diz: eu sou o único caminho. Eu sou a única porta. Ninguém vem a mim, o Pai, se não for por intermédio de mim. Diga: Jesus é a porta. Agora, quando ele está falando sobre o pastor, dentro daquele contexto cultural, daquele curral, dentro daquele contexto, ele só tem uma porta. E o pastor, ele ficava dormindo na porta. Ele levava as ovelhas para dentro, deixava elas protegidas, e ele ficava ali na porta. Ele dormia na porta. Se alguém fosse entrar, fosse passar pela porta, ele ia acordar. Se um outro pastor, se uma outra ovelha fosse entrar por aquela porta, ele ia acordar, porque ele ficava dormindo na porta. E quem queria pular o muro são os ladrões. Agora, o pastor não está dormindo na porta. Diga: ele está dormindo. Quando é que ele vai acordar? Se tiver um ataque. Ele vai acordar, ele vai ser despertado do seu sono se tiver um ataque. Pergunta: como é que ele vai saber que tem um ataque? Porque as ovelhas vão se agitar. Ele vai ouvir o barulho das ovelhas. Ele vai ouvir o agito das ovelhas. E aí este barulho vai despertá-lo do sono, para que ele possa proteger o rebanho dos ladrões que tentam pular e roubar. Então nós estamos falando de um curral, de um aprisco. Nós estamos falando de uma igreja. Jesus é a porta. Só existe uma porta. Só existe um caminho. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Diga: é uma mentira. Só existe um caminho. Só existe uma porta. Só existe um meio de salvação para o homem. É por intermédio de Jesus Cristo. É entrando por essa porta. E ele é a porta. Jesus é a porta. E ali tem uma outra pessoa, um outro personagem, que é chamado de pastor, que está dormindo na porta. Pergunta: quem é esse pastor? Pergunta de novo: quem é esse pastor? É a terceira pessoa da Trindade. Diga: o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo. Ele é o nosso consolador. Ele é o guia.
O Espírito Santo ali está representado como pastor que guia as ovelhas. Diga, Jesus é a porta. E o bom pastor é o Espírito Santo que conduz as ovelhas. Jesus é a porta e o bom pastor é o Espírito Santo. É Ele que vai separar aqueles que devem ser salvos. É aquele que conduz, é aquele que nos toma pelas mãos, é aquele que nos guia. É o outro igual a Jesus. Quando Jesus vai subir aos céus, Ele diz aos seus discípulos: eu tenho que subir para que o outro venha, para que o outro como eu, o outro igual a mim, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, possa descer. Nós temos um curral, um aprisco. Nós temos uma igreja. Só tem uma porta. Jesus Cristo é a porta. O bom pastor é o Espírito Santo que nos conduz. Ele está ali na porta. É Ele que permite sair e entrar. Mas você também precisa entender que nenhum único pastor construía um curral e um aprisco. Um aprisco era um lugar coletivo. Vários pastores, diga, vários pastores levavam as suas ovelhas para os campos verdejantes, para as águas tranquilas. E quando chegava a noite, diga, vários pastores conduziam o seu rebanho até aquele aprisco. Como é que eles conduziam? Eles iam na frente, diga, ele ia na frente, chamando. A ovelha não enxerga muito bem. E mesmo não enxergando muito bem, nós não temos uma visão tão apurada do mundo espiritual. Está tendo uma guerra no mundo espiritual. Mas nós, os nossos olhos de ovelha, não conseguimos enxergar o mundo espiritual. A ovelha é míope. E nós não temos uma visão total do mundo espiritual. Nós temos uma ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Por isso, mesmo não tendo uma visão total, diga, eu não sou um cego. Então continue olhando para o seu pastor, ainda que seja meio ofuscado, ainda que seja uma imagem meia míope, meia distorcida, com os olhos no seu pastor. Diga, eu tenho que mirar. Diga, o meu alvo, o meu foco, os meus olhos tem que estar no pastor. Então você precisa estar olhando para o seu pastor. E você vai ouvindo a voz do pastor. Cada pastor tem um lá, né? Quem é da roça sabe, né? Vai ouvindo o som. Então a ovelha, ela vai vendo e ela não tem uma boa visão, e ela vai ouvindo e ela tem uma boa audição. Diga, a fé vem pelo ouvir. Ah, pastor, mas ele vai na frente. Diga, ele não vai atrás de ninguém. O pastor não vai atrás empurrando. Pelo amor de Deus, vamos para o curral, vamos para o aprisco. Pelo amor de Deus, vamos para a igreja. Vocês veem eu fazendo isso durante a semana? Porque não é assim que se conduz uma ovelha. A ovelha, ela tem que estar com os olhos e os ouvidos atentos. Sabe quem é que vai empurrando ali? Você já deve ter visto alguém empurrando e alguns cachorros latindo. Eles não estavam conduzindo ovelhas. Pergunto, o que eles estavam conduzindo, pastor? Cabra ovelhas, bodes, rebeldes. Está entendendo a diferença? Eu trato o meu rebanho como ovelha, como deve ser tratado. Eu não fico atrás empurrando. Eu não fico junto comigo um cachorro, um cão de guarda, latindo, não. Quem fica atrás das ovelhas e com um cão de guarda latindo, empurrando as ovelhas, não é pastor de ovelhas, é pastor de bode, de rebeldes. E eu não fico atrás de você. Por que você não veio na igreja, irmão? Não, eu vou na frente. Quem tem pastor, olha para o pastor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É para frente, olhe para frente, ouça a voz do seu pastor, acompanhe o seu pastor. Diga, que não tem bode. Semana passada eles foram transformados pelo poder de Deus. Diga, aqui só tem ovelhas. Diga, é o mês do bom pastor e da boa ovelha.
E vários pastores, diga vários pastores, no final do dia começam a conduzir, começam a se dirigir, e começam a levar o seu rebanho. Ele vai na frente, ele vai chamando, e as ovelhas vão seguindo o bom pastor, e as boas ovelhas vão seguindo o bom pastor, e elas entram no aprisco. Diga, elas passam pela porta. Diga, Jesus Cristo. E ali naquela porta tem o bom pastor, o Espírito Santo. Mas lá dentro, diga, tem muitas ovelhas, muitos rebanhos e muitos pastores. Eu vou te dar um exemplo de algo muito importante que você deve guardar no seu coração. Quando Deus chama Moisés, Deus fala para Moisés algo muito importante. Deus está chamando Moisés, Deus está recrutando Moisés. Moisés, você está desempregado, está trabalhando para o seu sogro, que vergonha. Eu quero que você trabalhe para mim, trabalhe na minha obra. E Moisés, não, eu não sei falar, eu vou continuar aqui trabalhando para o meu sogro, vou continuar nessa vida de miséria, de deserto, de vergonha. Deus fala, não Moisés, você vai trabalhar para mim. E Moisés diz, mas eu não sei falar. E aí Deus fala para ele, o seu irmão Arão será como a sua boca, e você, Moisés, será Deus. Diga, Moisés é Deus. Deus chama Moisés de Deus com letra maiúscula. Diga, Moisés é Deus. E Deus chama o seu povo, os seus filhos que estavam no Egito, de deuses, com letra minúscula. Porque quando o pastor está conduzindo o povo, fazendo a obra de Deus, sendo um representante de Deus, Deus chama ele de Deus. Não estou dizendo que o pastor tem que ser adorado, não estou falando nada disso. Eu quero que você entenda como é que Deus olha um pastor. Deus fala para um pastor que vai conduzir o rebanho pelo deserto e levá-los aos campos verdejantes, à terra prometida, que ele é Deus. Diga, Moisés é Deus. Porque ele assume o papel do bom pastor. Ele é um dos bons pastores. Ah, esse exemplo não é suficiente. O povo, quando rejeita Samuel, fala, Samuel, você já é de idade, os seus filhos não são sacerdotes, nós queremos um rei. Samuel chega e vai falar com Deus, Deus, o povo não me quer mais. O povo, enquanto eu estava bem, enquanto eu estava forte, jovem, eles me queriam, mas agora eu estou velho, eu estou para me aposentar, o povo não me quer mais. Deus diz para Samuel, o povo não é que o povo não te quer, o povo não quer é eu. Quando rejeitamos um líder de Deus, estamos rejeitando Deus. Deus deixou bem claro para Samuel, não é que eles não gostam de você, não é que eles não querem a sua presença, é que eles não querem eu junto com eles. As pessoas dizem, eu vou sair da igreja, eu não preciso de pastor. Você está dizendo que você não precisa de Deus. Só para você ter uma ideia de como Deus pensa a questão do pastor e a questão da ovelha. Quem está no ofício de pastor, ele tem a unção de Deus, o Espírito de Deus, e ele faz a obra de Deus, e Deus chama ele de Deus. E quando rejeitam o bom pastor, e quando rejeitam o pastor, estão rejeitando Deus. Diga, é muito sério. E eles entram, aquele monte de rebanho, de ovelhas, de rebanhos e de pastores entram naquele aprisco, e eles passam a noite. E quando eles vão sair pela manhã, o pastor começa a fazer o barulho, começa a chamar as suas ovelhas, e elas começam a acordar, despertar. E imagine um monte de ovelha, um monte de pastor, mas cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Quantos lembram de Samuel? Quando Deus chama Samuel, Samuel está dormindo, e Deus fala, Samuel, Samuel. Ele acorda e ele diz, estão falando comigo. Ele diz, quem está falando comigo? Diga, o meu pastor. E nós sabemos
que o pastor de Samuel era pastor, mas estava fazendo as coisas de qualquer jeito. E Deus rejeita esse pastor. Ele diz: a partir de agora você não é mais sacerdote meu, você não é mais o meu pastor, você deu um coice nas minhas coisas, e por isso eu te rejeito. O pastor de Samuel era um bom ou um mau pastor? Um mau pastor. Ele não corrigia os filhos, ele não ensinava os filhos. Os filhos cometiam todo tipo de abominação e de pecados dentro da casa de Deus. Roubavam, se prostituíam. Mas mesmo assim, ele era um pastor de Deus. E quando Samuel ouve a voz de Deus, Samuel, Samuel, e ele acorda, ele ouve a voz de Deus, só que ele acha que é o seu pastor que está falando. Diga: a ovelha conhece a voz do seu pastor. E aí eles estão nesse aprisco, e quando vão sair pela manhã, cada pastor chama a sua ovelha, e o pastor sai na frente, e as ovelhas seguem o seu pastor, porque elas precisam ser conduzidas aos campos verdejantes e às águas tranquilas. Aquele aprisco, aquele curral, essa igreja, ela não tem o alimento que você precisa. Você precisa sair daqui para ter os campos verdejantes e águas tranquilas. As pessoas dizem: aqui dentro da igreja eu estou protegido, dentro do curral eu estou protegido, dentro desse aprisco eu estou protegido pelos muros de pedra. Tem a porta, tem Jesus que é a porta, tem o Espírito Santo que não permite nada de bom sair, nada de ruim, não ter ataques. Os inimigos entram, eles pulam. Mas se você quer campos verdejantes, se você quer água tranquilas, você precisa sair, você precisa ser enviado, você precisa ser conduzido pelo pastor às águas tranquilas e aos campos verdejantes. Se você quer algo novo na sua vida, você precisa se deixar ser guiado. As ovelhas, elas entram lá, diga, guiadas pelo pastor, e elas saem de lá, diga, guiadas pelo pastor. Eu queria que você, quem é de quinta-feira, vai entender muito bem. Só vou abrir um parênteses aqui. Sabe os muros do aprisco? Diga, é a lei. É um conjunto de regras que me protege. Mas o Espírito Santo que me tirou do mundo e me levou para a lei, para dentro desse aprisco, para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse aprender as regras, para que eu pudesse crescer. Este mesmo Espírito que separa os que devem ser salvos, esse mesmo Espírito que me conduziu até aquele aprisco, e aquele conjunto de regras, aqueles muros, aquele aprisco me protege, ele também me limita. Eu preciso crescer e sair dele. E é o pastor que guia para fora. Jesus diz que aquele que quiser ser salvo deve entrar para ser salvo. E depois que entrar para ser salvo, deve sair e ser conduzido pelo pastor. Ali dentro tem os muros, tem a lei, tem o EOL, o tutor, o professor. Mas você não pode ficar o resto da sua vida dentro de uma sala de aula aprendendo um conjunto de regras. Você precisa sair para a vida real. A vida real tem riscos. A vida real tem lobos, tem ursos, tem leões, mas também tem bom pastor. Jesus diz aqui sobre o ladrão. O ladrão é a pessoa que tenta pular e roubar as ovelhas. São pessoas. Existe ladrões, pessoas. Existe lobos, espíritos malignos. E existe mercenários. Só que estes três, eles são a mesma coisa e trabalham com o mesmo propósito: roubar, matar e destruir. Por isso há pessoas, há líderes, há pastores que querem entrar e não querem entrar pela porta,
e não podem entrar pela porta, porque são ladrões, e eles tentam pular, e eles querem ser líderes de qualquer jeito, e eles querem ter acesso às ovelhas de qualquer jeito. Então existem os ladrões, são pessoas mal intencionadas que vão roubar, que vão se aproveitar. Diga pessoas, ladrões. Diga, existem lobos. Os lobos são espíritos malignos, representam espíritos malignos. Mas uma pessoa, para ser má, para vir roubar, para pular as regras e destruir as ovelhas, ela não só é má, ela não é só um ladrão, ela tem um espírito maligno dentro dela. Por isso que eu estou falando que eles trabalham em conjunto. E existe o mercenário. O mercenário, ele está fazendo a obra, ele passa pela porta, o Espírito Santo conduz ele, mas é mercenário. Na hora que as coisas apertam, na hora que o ladrão vem, na hora que os lobos se levantam, ele foge. Pergunta, por quê, pastor? Porque ele está preocupado com a sua vida. Ele está preocupado não em fazer a obra e cuidar das ovelhas, ele está preocupado com o salário, ele está preocupado com as honras. Ele não corre risco. Ele não corre risco. Se eu tiver que correr risco, eu abandono. Quantas pessoas mercenárias você conhece? São pastores, mas na hora que a coisa aperta, fecha a igreja. Na hora que o diabo se levanta, foge, porque são mercenários. Diga, o bom pastor não faz isso. Aquele aprisco de pedras é a lei, e nós temos que sair da lei e sermos guiados. O pastor é tão importante no processo da lei, dentro do aprisco, e o pastor é tão importante fora do aprisco, no processo da graça. Em todo o processo da sua vida, o pastor é importante. Não é à toa que em Efésios o apóstolo diz que aquele que subiu, diga Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, porque o texto aqui diz que ele deu a vida pelas ovelhas, e Jesus não é o único que tem que dar a vida. Pergunta, quem mais, pastor? O homem tem que dar a vida pela sua esposa. O pastor tem que dar a vida pela sua comunidade. Então Jesus não é o único. Jesus deu a vida e serviu de exemplo para os homens. Os homens, muito mais do que dar flores ou negar as flores, tem que dar a sua vida. Tem que morrer para si mesmo, tem que morrer para este mundo, para dar a sua vida por amor à sua esposa e à sua família. E a mesma coisa o pastor. Mas ele diz sobre a morte. E quando ele diz sobre a morte, em Efésios diz que aquele que subiu aos céus, é o mesmo que desceu, e que deu alguns como pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos, para o aperfeiçoamento dos santos, para cuidar das pessoas, para proteger as pessoas, para fazer as pessoas crescerem, avançarem, conquistarem, serem santas, conhecerem a verdade da palavra e não serem enganadas, levadas pelo vento, devoradas por bestas feras. Diga, Deus deu os 5 ministérios para cuidar das pessoas. Agora os mercenários, eles fogem. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o seguiram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus aqui está falando sobre
a sua morte e ressurreição. Tanto é que os religiosos perguntam: se o Senhor é o Messias, o enviado, o Cristo, se revela, diga que é você. E continuando o texto diz: eu já falei, mas vocês não creem. Quando nós entramos no aprisco à noite, há muitos pastores, e há muitas ovelhas, muitos rebanhos. E cada um precisa respeitar o irmão, respeitar o outro rebanho, respeitar os outros pastores. Pergunta: por quê, pastor? Porque os pastores cuidam das ovelhas e Deus cuida dos pastores. Quando o profeta, o sacerdote, o pastor de Samuel não estava fazendo o trabalho correto na casa de Deus, foi Deus que tirou ele. Diga ao pastor: cuida de mim, e Deus cuida dele. Os rebanhos entram e precisa haver relacionamento. Não são o mesmo rebanho, não são do mesmo pastor. São vários pastores e vários rebanhos, mas eles vivem junto. Eles estão lutando por um pouco de campos verdejantes. Imagine no meio do deserto, vários pastores procurando campos verdejantes. Não tem tantos campos verdejantes, não tem tanta água tranquila, mas eles vivem juntos, cada um faz o seu trabalho. Há uma luta, há uma competição, há uma busca por campos verdejantes, por águas tranquilas, mas acima da necessidade, acima da competição, acima das placas de igreja, precisa ter o respeito, precisa ter a ética. Precisamos saber nos relacionar. Cada igreja é cada igreja, cada pastor é cada pastor. Estamos juntos e precisamos saber viver, seguindo o seu pastor e ouvindo a voz do seu pastor. Mas chega um momento em que as coisas são decisivas. Se coloque de pé. Vai chegar um dia em que teremos um só pastor, mas por enquanto nós temos uma porta, que é Jesus Cristo. Nós temos um pastor que fica na porta, que é o Espírito Santo. E nós temos vários pastores e vários rebanhos. Mas quando chegar o dia determinado por Deus, Ele vai cuidar de todos os pastores e de todas as ovelhas.